Senhor? Irmãos, estão felizes com Jesus? Amém? Eu quero pedir permissão para estar removendo essa máscara. O Senhor é bom, digno de todo louvor e de toda adoração. Amados, a lição de hoje, a lição de número 11, nós vamos estar aprendendo sobre o presbítero, o bispo ou ancião. O que significa? E antes de começar, eu quero fazer pergunta. Pode fazer a primeira pergunta. Antes que eu pergunte, por favor, me faça a sua primeira pergunta. Bem, por que dizem seja pais de filhos fiéis? Pais de filhos fiéis. Ora, o que é um filho fiel? Respondendo, fazendo igual os turcos. Respondendo a sua pergunta Com uma pergunta. com uma pergunta. O filho fiel é aquele que tem consideração, aquele que age de boa fé, aquele que te dá confiança, te dá certeza de que você está direcionando ele no caminho certo, no caminho Correto. Até onde vai a responsabilidade do pai com o filho? Eu acredito que naquilo que ele não é capaz de fazer. Por exemplo, a palavra nos instrui a tomar o filho pela mão e seguir com ele, a caminhada. Ensinar Então, ele no caminho. Então é isso que devemos fazer, não é só orientar, é tomar ele pela mão mesmo. Né? Agora, depois que ele toma uma certa idade, aí ele tem condições de dizer eu quero ou eu não quero. Né? Filho fiel. Filho, Se você conduzir o seu filho no caminho, não o caminho. Que eu posso chegar para alguém e falar, o caminho é aquele, anda nele. Certo? Mas se eu estou andando com a pessoa no caminho, certo? Uma criança começa a andar, o pai vai orientando os seus passos. Chega um certo tempo que aquela criança, ela vai andar com as próprias pernas. Que chega um momento que a pessoa vai ter que fazer suas próprias decisões, as suas próprias escolhas. E por mais que me doa, o meu filho vai fazer escolha que não condiz com aquilo que eu ensinei para ele. Mas aí já está fora da minha responsabilidade. Ele já é uma pessoa madura, ele já é uma pessoa adulta, então ele será responsável pelas suas escolhas. Pai de filhos fiéis é pai de filhos que anda no caminho com o pai. Agora, depois da idade adulta, se o filho resolveu desvirtuar, pode sim. Nem o primeiro nem o segundo filho que vai desviar do caminho do Senhor. Certo? O filho que foi instruído na palavra pode passar 10, 20, 30 anos, mas ele vai saber o que é o caminho certo. Certo? O temor do Senhor está no coração daquele filho. Às vezes ele vai fazer uma escolha, principalmente nos dias de hoje, que é o dia da ostentação, é a época da popularidade. Há 30 anos atrás, ser popular era a pessoa calçar um par de punga ou de quichute. Isso era uma ostentação. Uma ostentação era alguém pegar uma bicicleta daquelas camelo antigas, né? Umas calói, umas bike, mountain bike, né? Monark, era Monark, nem mountain bike era Monark, certo? Ostentação era isso, certo? A pessoa ainda colocava alguém no quadro sentado, o outro na garupa e saía carregando 3 pessoas em cima da bicicleta. Isso era ostentação. Só que nos dias de hoje as coisas mudaram, certo? As pessoas têm que ser bem relacionadas. Para eles, é uma pessoa que tem X número de seguidores, né? Então, acaba-se que filhos fazem escolhas, ultimamente, bem piores do que há 30 anos atrás, certo? Amados, a palavra presbítero, bispo ou ancião deriva-se do mesmo termo, certo? Nós não vamos usar aqui o termo hebraico, por questão ética que foi sugerido até pelo comentarista, no caso publicadora, para que a gente usasse apenas o termo grego e não usasse também o latim. Então vamos usar apenas o termo grego. Apenas foi sugerido.
certo? Apesar que os 3 nomes aqui dizem a mesma coisa. Se eu vou falar o presbítero, eu vou estar falando em grego. Se eu vou falar o ancião, eu vou estar falando em hebraico. E se eu for falar o bispo, eu vou estar falando no latim. Então, mais preferido para a gente ficar apenas com as palavras presbítero, vamos usar apenas a palavra grego. A palavra ancião. Quando alguém vê falar a palavra ancião, o que vem em mente dos irmãos? Uma pessoa anciã. Pessoa de idade. Pessoa de idade? Uma pessoa velha? Pessoa com experiência. Com experiência? Caquético? Ultrapassado? Também não, tem sim. Tem sim. Aquela pessoa, cara velho. Raizado. Aí a pessoa fala, fulano está ultrapassado. Outra pessoa fala, fulano está velho. Mas é uma questão de experiente. Isso. Certo? Outra pessoa fala, fulano é um camarada, né, bem vivido, né? A palavra grega para ancião é ou prebis, né? Que fala de uma pessoa experiente. Só que a mesma palavra, ou o mesmo significado, no grego nós vemos a palavra palaios. Palaios significa a mesma coisa, só que quando eu refiro a palavra prebis ou prebis, eu estou dizendo de uma pessoa experiente, de uma pessoa bem vivida, de uma pessoa que tem capacidade de julgar, de analisar, de ensinar, de conduzir, certo? E há também a palavra palaios. A palavra palaios também significa uma pessoa anciã. Só que quando eu me refiro à palavra palaios, eu estou dizendo uma pessoa ultrapassada, uma pessoa velha, realmente velha, uma pessoa que... Já notou que às vezes você chega perto de uma pessoa idosa, dá um prazer ouvir aquela pessoa falar, é uma experiência de vida tão bem vivida, né? Que eu sento e paro para ouvir alguns velhos falar, certo? Eu amo fazer isso. Mas tem pessoas velhas que você chega perto dele, dá vontade de sair correndo. É uma pessoa que não aprendeu nada na trajetória da sua vida. Então ela chega no final da sua vida sem nada para passar para ninguém. Eu pretendo chegar a ser um velho um dia. Eu pretendo chegar a ser um velho um dia que, né, meus netos, meus bisnetos, meus tataranetos, que eles tenham um prazer de estar perto de mim aprendendo, porque eu quero passar alguma coisa para eles, tanto de vivência como de história vivida, né? E como experiência de um mundo em geral. Que tem pessoas velhas, você vai sentar com ele, o cara não fala 2 palavras, só reclama. Ai, eu estou com dor aqui, eu estou com dor ali, ai, o governo está ruim, não sei o que. Gente, isso não é experiência de vida. Isso é uma pessoa se tornar um palaio, ultrapassado, sem sentido, certo? Aplicando no termos bíblicos, nós vamos aprender hoje sobre presbíteros, bispos e ancião. E por que surgiu, como surgiu e quando surgiu. Na verdade, a palavra ancião, no termo hebraico, ela não surgiu diretamente no Novo Testamento, surgiu lá no Antigo Testamento. Se você for analisar o próprio patriarca Jó, ele se assentava na porta da cidade para julgar. Era a função de um ancião. Um ancião, ele exercia como se fosse um juiz. Ele analisava o caso e trazia os seus vereditos. Moisés, se você for ler lá em Deuteronômio, no capítulo 19 e também no capítulo 21, você vai encontrar ali a atuação de homens anciões que ajudavam nas decisões. Moisés então determinou para gerações futuras, quando eles tomassem posse da terra, que para julgar o povo tinha-se os anciãos. Os anciãos eram homens capacitados, homens idosos,
A besta branca, né? Que tinha o poder de julgar e decidir até em questões judiciais. Quando o sogro de Moisés chegou para ele e disse: Moisés, esse povo vai te cansar, você vai se enfadar, você vai acabar morrer. Por quê? Por questão de respeito, irmãos. Quando alguém chegava diante de um legislador, ou de um juiz, ou de um líder como Moisés, a pessoa não podia se assentar. Hoje está todo mundo aqui sentado, bonitinho, né? Só eu em pé. Mas naquela época, quando alguém chegava perante o juiz, ou perante o legislador para apresentar a sua causa, ela tinha que ficar em pé. E eu que eu diga, ficar em pé parado o dia inteiro, haja perna no final do dia. Chegavam questões para Moisés. Nós estamos falando sobre bispo, ancião e presbítero. Então eu estou trazendo um contexto histórico para fazer um esclarecimento de como surgiu. Deus então, o sogro de Moisés viu aquilo e falou para Moisés o seguinte: olha, você vai se matar. Porque, irmãos, resolver problema todo dia, o dia inteiro, cansa, estressa. O sogro de Moisés chegou, visitou Moisés, olha aquilo, um dia, olha dois, no terceiro dia falou: Moisés, o negócio é o seguinte, está errado, esse jeito de dirigir o povo está errado. Como assim está errado? Você vai se matar, você vai enfadar o povo, coloca homens capacitados, chefe de 1000, chefe de 100, chefe de 10, coisas pequenas, o chefe de 10 resolve. Coisa mais ou menos média, o chefe de 100 resolve. Coisas grandes, o chefe de 1000 resolve. Aí eles vão fazer uma filtragem, de modo que vai chegar a você só os casos extremamente graves. E Moisés foi levar o negócio para Deus. Deus, é isso aí, Moisés, faz isso, separa aí 70 homens e eu vou encher eles. O que Deus faz? Deus chega para Moisés e o seguinte: Moisés, eu vou tirar do espírito que está em você. Doeu, né? Já notou que eu falo que nós não podemos ser cheios, irmãos? Já notou que todo mundo fala que é ser cheio, né? Transbordar? Mas eu falo que a gente não pode ser cheio. A gente sempre tem que estar vazio. Por que sempre vazio? Porque no momento que eu estou vazio, sempre cabe mais. Quanto mais eu quero mais de Deus, mais eu tenho que me esvaziar de mim mesmo. Porque às vezes eu penso que eu estou cheio, mas não estou cheio de Deus, eu estou cheio de mim. Então, eu tenho que estar vazio de mim para que eu possa estar cheio de Deus. Aí Deus chega, digamos que Deus fala aqui com o presbítero Antônio: presbítero Antônio, eu vou tirar do espírito que está na vida sua e vou distribuir para 70 pessoas. Acaba com o senhor? Não, irmãos, o X da questão é que o Espírito de Deus, quanto mais se tira, mais se aumenta. A presença de Deus, irmãos, na minha vida, ela não tem que ser egocentrada só em mim. Eu tenho que compartilhar de Deus com todos à minha volta, porque quanto mais eu compartilho, mais eu recebo. Deus então tirou do espírito dele que estava na vida de Moisés e julgou, o espalhou sobre as pessoas e começaram a profetizar. A Bíblia diz que eles profetizaram de manhã até a noite, certo? Houve até ciúme lá de alguém que viu alguém que não estava no meio lá, não foi escolhido por Moisés, mas Deus havia escolhido 2 a mais e estava profetizando. Aí chegou: ô Moisés, tem alguém profetizando lá. Josué chegou bravo. Eles não foram chamados, estão profetizando no meio do arraial. Tu quer que nós vamos lá e fazemos eles calar a boca? Moisés chega e fala com sabedoria: ô Josué, tem tu ciúme de mim? Oxalá se todos profetizassem, se todos fossem cheios. Na hora de pedir aquela pizza, ali, irmão, deu-se a princípio o início dos anciões, certo?
nós podemos ver que em toda a história de Israel sempre tinha os anciões ali, homens capacitados, que futuramente foram chamados de juízes, príncipes, que atuavam nas decisões do povo de Israel. Quando Israel foi escravizado para a Babilônia e voltou, eles trouxeram de lá, implantaram em Israel uma palavra que culminou no julgamento de Jesus, condenando ele. Houve então a criação do Sinédrio. Sinédrio nada mais era que um corpo de 70 homens que fazia o julgamento, ou 40 homens. Falei agora. 70 ou 40 homens que faziam julgamentos das causas difíceis em Israel. Só que o Sinédrio, irmãos, tinham pessoas honestas, tinham pessoas fiéis a Deus e tinha pessoas que não eram fiéis a Deus. Houve-se então a criação da igreja, a inauguração da igreja por Cristo Jesus, né? A inauguração da igreja, muitas pessoas pregam que a igreja nasceu ali no Pentecostes, né? Eu creio que todos nós já vimos pregações assim, mas a igreja não nasceu no Pentecostes. A igreja nasceu na hora que o soldado furou o lado de Jesus com uma lança. Ali nasceu a igreja. O que saiu? Sangue e água. A igreja nasceu lavada e purificada no sangue de Jesus. Ali se deu o início da igreja. O Pentecoste, 50 dias depois, foi a inauguração da igreja. Nascimento e inauguração. Com a inauguração da igreja, houve-se a necessidade de auxiliares para dar seguimento à pregação do Evangelho, porque a igreja de há 2000 anos atrás não é a igreja de hoje. Hoje nós aceitamos Jesus e está tudo bem, mas há 2000 anos atrás eu aceitava Jesus e eu tinha a obrigação de ganhar mais uma para Jesus, no mínimo por dia, certo? A igreja começou ali no tabernáculo, ali no Pentecoste, com 120 irmãos. Apesar de Jesus ressuscitar e aparecer para 500 pessoas, talvez no primeiro dia que eles estavam reunidos, podia ter umas 500 pessoas, que Jesus apareceu para 500, mas passa um dia, passa uma semana, passa duas, e o povo começou a, cada um procurar os seus afazeres. Mas no dia de Pentecoste, ali estava aproximadamente 120 irmãos. Ali houve o derramamento do Espírito Santo. O derramamento do Espírito Santo é uma capacitação para você fazer algo que naturalmente você não teria condições de fazer. Até ali nós encontramos que os apóstolos estavam escondidos, estavam com medo. E quando receberam o batismo do Espírito Santo, eles foram capacitados de ousadia, de coragem, de poder. Tanto que Pedro, que estava escondido, já saiu pregando. Pedro ali recebeu uma capacitação tão grande, ele saiu pregando a palavra de Deus. E nisso a igreja começou a crescer, e os apóstolos não tinham condições de atender a todas as demandas da igreja. Houve-se então, irmãos, é bom ressaltar que como surgiu o presbitério, a Bíblia não relata, mas nesse período ali, entre o Pentecoste e a primeira carta que foi escrita, que foi a carta dos Gálatas, passou-se um período de 20 a 25 anos. Muitos estudiosos afirmam que foram 20 anos e muitos afirmam que são 25 anos. Então, vamos deixar de 20 a 25 anos que nós não saímos da média, certo? Nesse período, a Bíblia relata a criação do diaconato. Foram 7 homens cheios do poder de Deus para auxiliar na igreja de Jerusalém. Só que a igreja começou a expandir além do que os apóstolos pensavam.
a igreja começou a expandir de uma maneira extraordinária. Então houve-se a necessidade de levantar-se os anciões, ou os bispos, ou os presbíteros, para estarem auxiliando os apóstolos em quê? No ensino da palavra, na liderança do povo de Deus. Ou seja, a igreja passou a ser liderada por bispos, por apóstolos. Se algumas igrejas aí tem lá os bispos. Vamos dar um exemplo aí, tem igrejas, não vamos dizer nome por motivos éticos, que o pastor presidente ele é chamado de bispo. A cúpula da liderança são chamados de bispo. Tem igreja também, não vamos dizer o nome por motivos éticos, que a cúpula da igreja, o pastor presidente, tem igreja que nem se usa o termo pastor, se usa o termo ancião. Nós usamos o termo presbítero. Qual a diferença do pastor e do presbítero? Em questão de cargo eclesiástico, presbítero é o cargo máximo. Não existe um cargo superior ao cargo de presbítero. Ah, mas alguém vai criticar. Mas aí os pastores e os evangelistas, aí são dons ministeriais. Entenda-se de cargos eclesiásticos para dons ministeriais. Todo pastor, eles também são presbíteros. Todo pastor, de eu que sou o menor deles, ao pastor Erques, que é o nosso presidente, ele é um presbítero, certo? Tem presbítero que exerce funções pastorais, tem presbítero que não exerce funções pastorais. Então podemos dizer que todo pastor, ele é um presbítero, mas nem todos os presbíteros são pastores. A nossa declaração de fé, na página 137, que vai tratar do governo da igreja, eu acho que os irmãos têm, porque eu mandei PDF para todo mundo, né? De vez em quando, depois a gente lá, é só passar, não precisa folhear, é só passar o dedinho para cima. Eu mandei PDF, mas se precisar eu mando de novo, tá? Porque às vezes, irmão, hoje está fácil, não precisa de eu comprar um livro. Ou entro no site da Casa Publicadora, faço alguns contatos, e o livro que eu quero, às vezes eu baixo ele PDF. Amigos meus baixou o livro, mandam para mim. Eu baixo o livro, mando para amigos, e vai assim, certo? Então eu tenho muitos livros, que antigamente a minha estante era aproximadamente 1.500 livros. Hoje está vazia, hoje tem 2, 3 livros na minha estante. Tudo agora está no meu celular. Eu pego meu celular aqui, estou carregando tanto livro aqui, que fosse colocar, dava para encher essa igreja. E se fosse colocar em volume físico. Bíblias, de todos e qualquer modelos e estudo, você baixa em PDF, Bíblia em hebraico, Bíblia em aramaico, Bíblia em inglês, Bíblia em francês, que você quiser. Você carrega por onde quiser, precisou estar ali para você fazer uma consulta rápida, né? Então a nossa declaração de fé, ela diz assim, quando vai tratar do governo da igreja, eu até mandei alguma coisa também nos grupos, né? Que nós costumamos participar das nossas leituras diárias. O governo da igreja, o termo, né? São sinônimos, né, de presbíteros, bispo e tal, que vai dizer que todos os presbíteros são auxiliares do pastor. Agora vamos falar de Assembleia de Deus, vamos falar da nossa casa, vamos falar da nossa igreja, certo? A Assembleia de Deus, né, tivemos alguns, no início no meio do século passado, tivemos algumas divergências, né? Ou seja, a Assembleia de Deus até então usava-se o termo presbítero, mas em 1937, o primeiro concílio das Assembleias de Deus, 1937, guarda essa data, houve um concílio, porque muitos presbíteros começavam a dizer: se eu sou presbítero igual o Antônio, por que eu tenho que ser submisso ao Antônio? Começou a haver
essas brigas de poderes, né? Que infelizmente tem pessoas que amam o poder. Então, no concílio de 1900, na convenção, não é concílio, é convenção, né? Concílio foi quando foi definir os livros da Bíblia. A convenção de 1937 foi tratado-se que a Assembleia de Deus usaria-se então o termo pastor. Não é uma escada ministerial, certo? Se fosse ser uma escada, a escada era invertida. Primeiro, o que vem? Igreja. Depois de igreja, membros. Depois de membros, cooperadores ou auxiliares. Depois de auxiliar, diáconos. Depois de diácono, presbítero. Depois de presbítero, evangelista. E depois de evangelista, pastor. Porque muitos pastores pensam que eles são o chefe. Na verdade, nós somos que estamos por baixo. Por quê? Eu tenho que carregar a carga de todo mundo. Tem como alguém que está por cima carregar a carga? Não. Tem pessoas que pensam que pastor é o cargo. Não. Pastor é o cargo mais inferior da igreja. Ah, mas é pouco? Irmãos, é por isso que são poucos pastores. Que poucas pessoas são chamadas. Porque no momento em que o pastor... Olha, coisa que você pode fazer que o pastor não pode. Se você olhar, tem coisa que, desde o tempo antigo, tinha coisa que o povo podia fazer, mas o levita não podia fazer. Coisa que o levita podia fazer, mas o sacerdote não podia fazer. Coisa que o sacerdote não podia fazer, o sumo sacerdote podia fazer, mas o sumo sacerdote não podia fazer. Um exemplo disso, o sacerdote não podia nem dormir nos 3 dias anteriores de entrar no santuário. Sabia disso? Sabia não disso. Por quê? O sacerdote fazia suas obrigações, quando ele ia entrar para apresentar o sangue ao pessoal, rodeava ali 10, 20 sacerdotes na casa dele, para não deixar ele dormir, lendo a palavra 24 horas com ele, lendo a lei, analisando a lei. Para quê? Para que o sacerdote, o sumo sacerdote que entrava para apresentar naquele ano, ele não dormisse, para não correr o risco dele se contaminar com algum sonho e morrer na hora que entrava no Santo Santo. 3 dias. Por 3 dias antes. Mas eu acho também que a responsabilidade era tão grande Que o cara não conseguia dormir, né? que ele não dormia mesmo. Ele não dormia. Irmão, porque o sacerdote ali, nós estamos falando, eu só estou fazendo esse gancho para fazer esse esclarecimento. O sacerdote ali, certo? Ele sabia que se ele morresse, O sumo sacerdote. não é na verdade o sumo sacerdote entrava, mas também se nomeava sacerdote, porque a cada ano um entrava, certo? Cada ano, ou seja, você, esse ano, Ronilson, você lembra lá no caso de Zacarias? Ele foi nomeado, ele não era o sumo sacerdote, ele era um sacerdote. Coube-lhe por sorte de entrar para apresentar. Até o povo ser escravizado em Babilônia, era só o sumo sacerdote. Quando eles voltaram, passaram-se a nomear a cada ano um sacerdote entrava. Coube por sorte a Zacarias a apresentar o sacrifício naquele dia. Aí quando ele olha um anjo à direita do altar, e o anjo vai e profetiza para ele, entrega o recado de Deus, que ele ia ser pai, e ele duvidou. Aí o anjo, já que você duvidou, você vai ficar mudo, porque duvidou da minha palavra, porque eu sou Gabriel, e assisto diante de Deus. Olha a autoridade do neném, assisto diante do Senhor, eu assisto, ou seja, eu estou diante do Senhor. Você duvidou da minha palavra, então você vai ficar mudo, até que se cumpra isso na sua vida. Não ficou mudo, já saiu do santo mudo, certo? Então, cabia por sorte. Então, o sacerdote daqueles dias, ele não era isso. Então, a coisa que os irmãos, não é uma coisa que os irmãos podem fazer que eu não posso. Deixa abaixo. Muita coisa. Muitas coisas, certo? Porque não tem que, se alguém vê vocês fazendo algo, Marinete fez isso, mas quando é o pastor,
pastor fez isso? Agora tem um oi. Misericórdia! Não é isso? Isso acontece, irmãos. Infelizmente, irmãos. Então, nós temos que vigiar por nós, que a Bíblia nos aconselha, a vigiar por nós e por todo o rebanho, certo? Agora, nesse concílio, então, foi definido, nessa convenção, eu estou com mania de falar concílio, mas nessa convenção, a Assembleia de Deus, então, colocou-se essa hierarquia, o presbítero e o pastor evangelista como dom ministerial e o pastor presidente, certo? Ou seja, mas todo o presbítero ele é auxiliar do pastor. Agora, como eu estava dizendo lá em Atos, do início da igreja até a primeira carta a ser escrita, que foi a carta dos Gálatas, o apóstolo Paulo escreveu, passaram do período de 20 a 25 anos. Nesse período houve a necessidade então do surgimento do presbitério. Agora vamos entender qual é a importância do presbítero ou do presbitério. Ronilson, me dá uma importância do presbitério ou do presbítero. Aconselhamento. A missão do presbítero é aconselhar a igreja, uma delas, certo? Agora eu quero fazer uma pergunta. Todos os presbíteros têm que ser ancião? Não. Não? Por quê? Vocês falaram que não. Agora eu quero saber por quê que eu não preciso ser ancião. Na realidade, irmãos, a palavra de Deus fala que ele tem que ter sabedoria, né? Fala que ele tem que ser uma pessoa de boa fama entre os irmãos, né? São características que dá liberdade para a pessoa atuar em meio à igreja. Então quer dizer que o presbítero tem que atuar no meio da igreja. Isso. Muito bem. Se eu atuo no meio da igreja, porque tem pessoas que são pastores, são presbíteros, mas parece que os camaradas têm uma blindagem em torno dele, que ninguém aproxima do camarada. Tem medo dele. Não, ele que se afasta. Ele que se afasta. Vamos dar um exemplo. Tem pastor, não é o nosso caso, que ele chega na igreja e vai para o gabinete. Entra no gabinete, se tranca lá. Quando está na hora dele pregar, que estão orando para ele pregar, ele vem, sobe, pega o microfone e prega. Levanta a igreja para orar. Enquanto os irmãos estão orando, o homem perna para que te quer. E são os grandes homens de Deus. Ele tem cuidado com o rebanho? Ó, o presbítero tem que você falou o quê? O que você falou que o presbítero tem que ser? Fiel. Não. Atuante na igreja. Como é que eu vou saber da necessidade da irmã Aparecida se eu não permito que ela fale comigo? Irmãos, eu não estou aqui para fofocar com os irmãos, não. Ô irmão Jô, o que está acontecendo na vida da senhora? Irmão, que tem pessoas que têm uma certa falta de espiritualidade. Tem pessoas que têm uma certa falsa espiritualidade. O negócio é o seguinte: eu tenho que conversar com o irmão Antônio, eu tenho que saber da vida do irmão Antônio? Não. É o irmão Antônio que tem que ter confiança de me falar sobre o que ele está passando e da ajuda que ele precisa. A irmã Aparecida, na dificuldade dela, falou: pastor, presbítero e diácono, eu preciso do seu apoio nisso, e nisso e nisso. A irmã Jô precisa, a irmã Elisene precisa. E qual que é o meu papel? Primeiro, manejar bem a palavra da verdade. Os irmãos sabem o que é manejar? Sabe o que é manejar? O que é manejar? Reconhecimento e aplicação. Manejar. Quem já rachou lenha de machado? Eu já, Antônio com certeza já. A irmã Jô já. Uma pessoa que não tem experiência em manejar o machado, o que corre o risco de acontecer? Acidentar. A ele ou a outras pessoas? A ele e a outros. Por quê? No momento, deixa eu abrir aqui para balançar o braço, em que eu seguro no cabo do machado, ali está a tora que eu vou lascar ou rachar, certo? Manejar o machado, eu vou visualizar o meio
daquela tora e vou manejar o machado e vou acertar exatamente ali. Geralmente a gente olha, tem uma linha, uma risca, uma trincazinha na madeira, certo? Agora já aconteceu comigo que eu não era um bom manejador do machado. Eu ia bater, o machado pegava na beirada exterior da tora, saia um cavaco, sai até zonando, se acertar em alguém. E eu conheço o caso do meu interior de pessoas que furaram o olho, ou seja, aquela lasca foi e acertou alguém que estava longe, não tinha nada a ver com a história. Então manejar, irmãos, é como se fosse isso. Manejar é cortar na medida certa, porque a palavra de Deus, ela nos empurra e ela também nos puxa, ela nos orienta, ela nos impulsiona e nos corrige. Eu não posso fazer um mau uso se eu não souber manejar a palavra de Deus. Em vez de eu ajudar a irmã Jô, o que eu vou fazer com a irmã Jô? Eu vou prejudicar a irmã Jô. Manejar. Tem uma historinha que um pastor amigo meu, pastor Enomi, ele sempre posta ela manejando bem a palavra, tirando o mamoeiro do caminho. Ele fez uma bela ilustração, um muro, um pé de mamão ao lado do muro, do outro lado, e os mamão do lado de cá. Quem é dono do mamão? Imagina ele dizendo, quem é o dono do mamão? Onde nasceu a raiz. Hã? Não, é onde nasce a raiz, mas se cai do outro lado. Como é que é dono do lado que está, se as folhas caem do outro lado do muro? As folhas secas caem de cá e se joga o quintal de cá. Do vizinho, quem varrer todos os dias. E aí? Mamãe quer. Mas eu acho que aí é questão de uma Quem é o dono do mamão? Quando nasce na beirada do muro, ninguém plantou. A semente que você comeu, caiu lá, é pedra, que mamão é uma planta que gosta de pedras. Ele entra ali na greta, caiu uma semente ali na greta do muro, a pedra, né? Aquecer e esfriar a raiz dele, porque a pedra ela esquenta à noite e ela esfria de dia. E o mamão gosta disso. A pedra de noite ela esquenta. Tanto que os pescadores aí, né, na onda beira de rio, né, nós procuramos uma pedra no meio do rio, nós sentamos naquela pedra, né, até lá para meia-noite, 1 hora da madrugada, a pedra está quente. A pedra está quente, porque ela absorve o calor de dia e fica fria. Quando a noite vem, ela então vai expelir aquele calor e ela fica quente. E o mamão então quer uma sementinha ali, vai crescer beirando o muro. Quem é o dono do mamão? Manejar a palavra é saber de quem é o dono do mamão. Se a folha cair do seu lado, o dono do mamão é o dono para onde o mamão cair. Não é você pegar o mamão antes da hora. Você tem que esperar o mamão cair. Certo? Ele vai cair para o seu lado, então ele é seu. Correto? Isto é manejar a palavra. Pastor, Hã? é rápido. Eu tenho um muro em casa e o cacho de banana encostou nele assim e tombou pro lado do Vizinho. Eu falei que a gente usava esse cacho de banana é dele. É dele. Eu cortei dele pra ele. É dele. Foi para lá. É igual pé de manga na divisa. As mangas melhores ficam pro lado do vizinho. E você está com a pedra, ela vai cair lá na casa do vizinho. Maracujá também. Tudo. Ou seja, quando ela divisa e está do seu lado, o melhor vai para o vizinho. Tudo. Certo? E você não pode questionar. Certo? A única coisa que você pode fazer é cortar as galhas se quiser. Mas não vale a pena. Então, é melhor você compartilhar e ambos usufruírem do fruto. Porque tem pessoas que vão ao extremo, vão lá e cortam o pé de planta e ninguém, para mim, nem para ele. Então, irmãos, o que é? Na casa da casa da minha mãe, que ela mora lá do mosca existe. Ele cortou para sua mãe não ter. Infelizmente. Então, mas a palavra de Deus é isso. A palavra de Deus, irmãos, no momento em que ela está me orientando, ela está corrigindo o Ronilson. Ela está orientando o Ronilson, mas está motivando o Toninho.
ela está motivando o Toninho, mas está repreendendo a Elisene. Isso é manejar a palavra. O mesmo texto que eu prego aqui à noite, tem pessoa que recebe como uma palavra profética, e tem pessoa que junta no banco, mas chega isso uma mensagem dessa. Tem pessoa que recebe e glorifica a Deus, outra pessoa chora, o outro fala, mas essa pessoa está chorando tanto, está falando em língua, eu não estou sentindo a presença de Deus. Porque a palavra de Deus, ela é para aquilo a quem Deus determinou. Voltamos para o presbitério. O presbitério, ou presbítero. Durante a história, alguns ministérios aí, quando eu falo ministérios aí, eu não estou menosprezando os ministérios não, irmãos. Consagram as bispas e as pastoras. Foi perguntado há 2 aulas atrás, né, sobre pastora. E quanto às bispas, a Bíblia aconselha a consagrar? Na Assembleia de Deus, não. Na Assembleia de Deus, não. Certo? Porque a Assembleia de Deus, irmãos, entre muitos ministérios que prezam a palavra de Deus, a Assembleia de Deus é um deles. O que a Bíblia nos dá base para fazer, a gente faz. Apesar que tem coisa que eu acho que a gente poderia sim. Certo? Porque quando aconteceu, já aconteceu de mulher, bispos ou presbítero é aquele que ensina, mas já aconteceu na história que mulher teve que assumir a função por causa da falta de homens. Quando os homens iam para a guerra, quem ficava com a responsabilidade de ensinar? As mulheres. Quem ficava com a responsabilidade de ministrar? As mulheres. Ou seja, se eu não estou aqui, o Nilson não está aqui, Toninho não está aqui, o Antônio não está aqui, o Sebastião não está aqui, vai ficar na responsabilidade de quem o culto? No caso, uma Elisene, uma Aparecida, uma Marinete, uma Jovecina, uma Samanta, iriam assumir a direção do trabalho. Vai ficar com a igreja fechada aqui, sabe por que os homens não chegaram? As mulheres assumiam essa responsabilidade. Tanto que, ao lado de Jesus, muitas pessoas criticam e falam que a Bíblia é machista. Há quem diz isso. Há quem fala que a Bíblia foi construída em um tempo, né, machista, ou seja, no patriarcado e daí por diante. Mas, se nós olharmos no tempo de Jesus, como a mulher era tratada, irmãos, é o que eu sempre digo, nós temos que conhecer a palavra, manejar a palavra, mas temos que dar uma bisbilhotada pela janela, olhar pelo buraco da fechadura da história. Como a mulher vivia nos dias de Jesus? Lembra dos homens que nós falamos aqui do Sinédrio? Ronilson, você é um membro do Sinédrio, fariseu puro sangue, né? Você está vindo da sua casa aqui por tempo, que é o tempo. E no caminho você encontrasse com a irmã Samanta. O que a irmã Samanta tinha que fazer? Na realidade, ela abaixava o rosto, né? Passava direto, não tinha nenhum contato. Aqui é o Isaac, aquela mulher do Isaac, o nome vinha, ela botou mulher assim. Não, mas isso aí já é no período patriarcal. Então tá bom, tá bom. Não, mas ali o que acontece? Ali é que ela está vindo como noiva. Ela estava vindo como noiva, e a noiva geralmente ela coloca o véu para cobrir o rosto, para que na hora da núpcia que o noivo descobria o véu. Amém? E o véu também tem um significado de pureza. Só que não, Ronilson. Se você está vindo aqui na rua, tocou com a irmã Samanta, ela vindo você vindo lá, o que ela fazia? Ela atravessava para o outro lado da rua, parava, abaixava a cabeça, você passava, quando você virava a esquina, que ela podia voltar para continuar a trajetória dela. Certo? A mulher, quando estava no seu período, seu ciclo menstrual, menstrual a gente pode falar, nem pode. A regra permite. A mulher tinha que andar na rua, gritando: imunda! Imunda!
ouviu falar que a Bíblia é machista? Aí Jesus vai e recebe as mulheres. É certo. Um exemplo disso, uma mulher imunda, a mulher do fluxo de sangue. Ela não podia entrar no templo, né? Ela não podia entrar em lugar 12 nenhum. anos, tinha festa, casamento, ela não podia entrar. Ela não podia morar nem na casa dela. Não, morava no arraial. Ela não podia entrar nem na própria casa dela. Não podia, nem na casa dela. Certo? Se ela encostasse num mestre, num rabino, ela era apedrejada. Se ela vai mexer numa parte aí que... Ela ia ser apedrejada. Só que ela então falou: eu já estou condenada há 12 anos. Tenho saudade dos meus filhos. Irmãos, se pai e mãe têm saudade de filho. Até que os filhos não acreditam muito nisso não. Né? Mas nós sentimos falta deles. Sentimos, meu irmão? Não, nós sentimos, não. Nós sentimos falta dos nossos filhos. Aí aquela mulher, então, aquela saudade, às vezes via, irmão, o marido passando com os filhos de longe, tinha que ficar escondido. Irmãos, nós temos que viver o local, o momento da pessoa vivia. Aí de repente aquela mulher ouve falar, ela ouviu falar de Jesus. Ouviu falar o quê? Que Jesus curava, que Jesus libertava. Então ela desenvolveu a fé. Oi. 12 anos sem cear, não podia vender nem para cear. Não podia comer nada. Agora vocês comia? É igual eu já vi, faço um exemplo aqui, ó. Alguém julgava uma comida lá, como fosse para um cachorro, aí tinha que rolar no tapa com os cachorros para ver quem comia mais. Né? Tinha que rolar no tapa com os cachorros. Não era fácil, não. A vida de uma pessoa imunda não era fácil. Agora aquela mulher então ouviu falar de um pregador, um tal Nazareno, que fazia milagre. E ela então procurou saber quem ele era. E de longe ela viu que todo mundo aglomerava em torno de um. E ela falou: eu vou até ele. Se eu tão somente trocar na orla dos suas vestes, eu ficarei curada. Ela não quis trocar na gola, tá? Ela não quis tocar na franja que os sacerdotes e os fariseus usavam. Ela quis tocar nas golas da veste. Ou seja, em qualquer parte que eu tocar, aquela mulher já estava sem corpo, sangrando direto. A mulher estava numa anemia violenta. Ela entra no meio da multidão, bem dizer, caindo, não conseguindo nem sequer ficar em pé, Melisene. Eu posso entender que naquele empurra, alguém vem, ela vai, alguém vem um passo para frente, dois para trás, um para um lado, e ela tentando. Aí de repente eu creio que ela tropeçou. Alguém pode ter levado o pezinho para ela. E ela caiu. Eu vejo assim. E quando ela vai cair, quando você pensa que está caindo, aleluia, a sua vitória está próxima. E quando ela caindo, eu creio que ela viu é ele. Aleluia, é ele, Melisene. Em vez de você cair, o que você faz com as mãos quando você está caindo? Se protege. Ela, se eu machucar, eu machuquei. Se eu morrer, eu morri. Mas eu estou vendo ele, eu vou tentar tocar. E ela caindo, ela consegue então tocar. Quando ela toca, Jesus... Por que Jesus parou, irmãos? De mim saiu virtude. Não é por isso só. Ela me tocou diferente. Mas não foi só por isso. Porque aqueles que aproximam de Deus têm que crer que Ele existe. Então ela creu que Jesus tinha o poder. E na hora que ela tocou, ele sentiu, alguém creu. Irmãos, às vezes vocês vêm aqui, eu vim ministro a unção. Igual eu falei quinta-feira passada, falei, irmãos, venha com fé. Você vindo com fé, você vai receber a unção, você vai ser curado. Você vai ser curado. Mas não vem sem fé, não. Aquela mulher então tocou. Na hora que ela tocou em Jesus, ela falou, morri. Ele parou, vou morrer. Você é apedrejada. E Jesus parou. Alguém me tocou. Mestre, a multidão te oprime. Como pode dizer alguém me tocou? Jesus então fala, alguém me tocou diferente, porque de mim saiu virtude. Em outras palavras, de mim saiu poder. Alguém me tocou pela fé. Alguém creu. E como procurava e ninguém falava nada, de repente a mulher, posso falar? E vão me apedrejar, mas eu posso falar?
Foi eu que te toquei, Senhor. A minha situação era essa, essa e essa. E na hora que te toquei, eu fui curada. Glória a Deus. Irmão, a gente tem que tocar em Jesus pela fé. Nós, às vezes, passamos por situação, nós como homens, nós pensamos que Jesus está lá no Polo Norte, às vezes, e nós no Polo Sul. Às vezes vamos orar pensando que o céu está de bronze. Então, quem nunca passou por isso? Porque eu passo de vez em quando. Eu estou precisando de uma certa situação e cadê a resposta? Aí eu me preocupo com aquilo e aquilo não se resolve. Ah, de repente eu esqueço daquilo. Aí passa uma semana, duas. Gente, aquela situação que eu estava orando já foi resolvida, eu não percebi. Quando eu pensei que não tinha jeito, era a hora de Deus agir. Glória a Deus. Função do presbítero, além de aconselhar e ensinar, ele tem que apacentar. Irmão, não é apacentar, não. Ô, Toninho, você não presta esse ferro, Uma por favor? pausa. Esse ferro de puxar a porta? Bonito, né, irmão? Tem pastor que anda com um trem desse. Tá batendo? Já passaram por pastores assim? Eu já. Pastor que gosta de qualquer coisinha. Não é apacentar, irmão, é apacentar. É cuidar com amor. Porque a ovelha não é do pastor. Vocês, irmãos, não me pertencem. Vocês pertencem ao sumo pastor, ao quem eu tenho que prestar conta. Se eu começo aqui a pegar uma palavra, ei, você vai para o inferno, você vai para o inferno, e todo mundo diz, tem pastor que fala desse jeito, ainda dá pulo para cima. O que vai acontecer com você? Se eu estou na igreja e vou para o inferno, vou fazer o quê, irmã Elisete? Então eu vou para o mundão, vou aproveitar, vou lá dançar um forró, eu vou fazer isso, aquilo e aquilo, outro e algo mais. Ô pastor, eu tenho, como todo mundo sabe, né? Eu sou 60 anos de crente, mas a gente aprende muitas coisas como pastor da igreja que eu servi Jesus, né? Eu pegava mesmo na praça assim, né? A gente vai consertando devagar, né? Você aí que usa batom, vai pro inferno. Olha, não existe isso, não. Aí existe, não existe isso, mas a gente vai olhando e vendo que não é assim, não é assim por aí. O Espírito Santo vai falando com a gente, assim. A Bíblia diz, e conhecereis a verdade? Verdade. E a verdade vos libertará. Obrigado, Cavalinho. Não estou aqui para bater em ninguém, irmãos. Já fui criticado que meu jeito de pastorear é diferente. Muitas pessoas não querem, não aceitam, não gostam. Não, eu sou bem maduro. É muito difícil uma pessoa falar assim, eu não estou te elogiando, não. Não gosto de elogio Eu também. não faço. Então, é muito difícil a pessoa dar um ensinamento sobre o pastor, sobre coisa, mas tem pastor que acha que está lá em cima, não sei a valor. Nós estamos por baixo. Nós somos os. Por que nós somos os últimos? A própria Bíblia diz, aquele que muito é dado, muito será o quê? Aí eu começo a espancar a igreja, irmãos. O pastor sofre, sabe por quê? Porque ele vai ter que apresentar vossas almas a Deus. Agora, tem pastor, irmãos, que é ferido. Pastor que são decepcionados, frustrados. Pastor ferido, sabe o que ele faz? Ele fere pessoas que não são curados. Pastores frustrados, eles frustram pessoas. Pastores traídos, eles traem pessoas. Tem pastor que pensa que púlpito é um local de desabafo, coisa que ele não pode falar com a esposa, coisa que ele não pode falar com o Nilson, porque ele vai sentir meio desavontade. Então ele usa o púlpito da igreja para descarregar suas mágoas. Igreja não é isso, não, irmãos. Aqui é um hospital. No hospital nós damos remédio. Aqui nós damos remédio, nós curamos a alma, nós curamos o corpo e purificamos o espírito em nome de Jesus. Outra função do presbítero, irmãos, unção com óleo. A Bíblia diz lá que se tem alguém enfermo, chama quem? Eles vão fazer o quê?
O óleo faz alguma coisa? Até falei com minha esposa ontem. Não. O óleo, irmão, em si não faz nada. O óleo de unção em si, nada é. Ele apenas simboliza o Espírito Santo ministrado na vida da pessoa. Certo? Ah, mas o óleo foi lá, fogueira santa de Israel, lá no Monte Sinai, lá não sei de onde. É apenas um óleo. Certo? Quando a Bíblia diga, chamai os presbíteros, né? Ele vai fazer o quê? Ungir com? E a oração da fé vai fazer o quê? Será, e se tiver cometido pecado, será o quê? Você pecou, Toninho? Você pecou, Antônio? Você pecou? Olha na cabeça assim. Você tem pecado? Vai perdoar o seu pecado? Não vai, irmãos. Porque a pessoa vai confessar. Uma vez que confessa, eu como pastor, eu tenho o direito de ministrar o perdão. Porque a Bíblia, irmão, olha isso aqui, irmão confessou o pecado. Ronilson, mas né, Ronilson cometeu o pecado. Irmãos, ponham na cabeça que pecado não é adultério só não. Mas 90% dos crentes conseguem pensar, pecou, é adultério. Não é isso. Eu estou preparando um estudo para falar sobre as vinha e raposas. Nós vemos que tem a raposa grande e tem a raposa pequena. A raposa grande é adultério, é homicídio, é escândalo, coisa grande. E as raposinhas são os pecados menores. Irmãos, pecados grandes não levam tanta gente para o inferno quanto os pecados pequenos. Porque as pessoas não se arrependem dos pecados pequenos. Aí a Bíblia vem e fala que chama os presbíteros, unge a pessoa com óleo. O óleo também, irmãos, naqueles tempos tinha propriedades medicinais, antibióticas. Vamos traduzir em português hoje? Chama o presbítero e ministra remédio para a pessoa, dá remédio. O Ronilson está com dor de cabeça. Eu posso orar para a dor de Ronilson acabar? Posso. Mas eu posso, não devo tomar um Doflex? Ou visitar o médico. Ou ir ao médico? Irmãos, Deus cura. Mas a Bíblia é clara. Quando fala ministrar o azeite, o óleo, tinha também propriedade medicinal. O Ronilson está com a dor de cabeça. O que pode causar uma dor de cabeça? Alguém me diga, o que pode causar uma dor de cabeça? Inflamação interna. Uma inflamação interna, mais o quê? Estresse. O estresse, mais o quê? Falta de sono. Falta de sono, mais o quê? Preocupação. Água. Dor de cabeça. Falta de água. Falta de água, mais o quê? Fala aí, mãe Lisandra. Preocupação. Dívida. Depressão. Dívida. Problema de coluna. Dentição. Tudo causa uma dor de cabeça. Certo? Se você tomar um Doflex, um paracetamol, vai resolver o seu problema, vai mascarar o seu problema. Aí você vai no médico, o médico vai fazer um exame e fala aqui, você está com problema de coluna. E é problema de coluna que está causando essa dor de cabeça. E você tomou 50 cartelas de Doflex e de paracetamol. E não resolveu o problema. Resolvia hoje, amanhã estava doendo. Identificou a causa, aí o médico vai falar para você assim: você está com bico de papagaio, hérnia, mas não sei o que, disco não sei o que, na sua coluna. Não tem jeito, vai ter que usar uma prótese, fazer uma cirurgia e talvez você nem volta mais a andar. É um risco que você vai correr. Aí que a cabeça dói. Hã? Aí que a cabeça dói. Não, aí a cabeça resolve. Aí resolve. Na hora, irmão, que é impossível para o homem, é possível para Deus. Enquanto o médico puder te medicar, Deus não vai agir, não. Deus pode agir por causa da sua ignorância e da sua fé. Você tem fé, mas é ignorante. Você não tem ciência. Ignorante, irmão, não é que a pessoa bruta, não. É ignorante é quando você não tem ciência de alguma coisa que está acontecendo com você mesmo.
Certo? Aí vem a fé. Aí você vem, ô pastor, eu quero unção. Eu estou com problema na coluna, eu estou com problema de. E o médico falou que não tem jeito. Mas eu creio. As pessoas já acostumaram tanto a pedir unção, que eles vêm pedir unção de forma errada. Eles vêm pedir unção, mas sem acreditar, eles creem só na unção. Eles não vêm pedir com fé. Eles vêm pedir A unção. a unção, crendo que nela está a resolução do problema. A unção, irmão, tem dois fatores. Primeiro, existe caso da unção. Acabei me ungindo. A casa de unção, né? Que tem propósitos específicos. Deus vai curar alguém, porque através daquele testemunho, muitas pessoas do bairro vão aceitar o Senhor. Às vezes uma pessoa influente da comunidade, muita gente sabe que aquela pessoa com aquela enfermidade X, então já é. Deus, na sua presciência, já sabe que através daquela ação, a pessoa será curada. A pessoa chegou, eu orei por ela, no outro dia a pessoa... Foi Jesus, botou o botão da fé assim, Senhor. E no outro dia a igreja está cheia. E no outro dia a igreja está cheia. Certo? Existem fatores que dependem da minha fé para a pessoa ser curada. Mas em 99% dos casos é a fé da pessoa. Certo? Que já aconteceu comigo de alguém pedir oração. E sabe quando você está para lá de Bagdá? Vou dar um exemplo para os irmãos. Eu em casa, desempregado, meu filho ardendo em febre, eu não tinha condição, o posto de saúde do bairro não estava funcionando, não tinha como eu levar meu filho no médico, eu não tinha dinheiro nem para passagem. Meu filho ardendo em febre, 41 graus e ainda vai mais alguma coisa, quase dando convulsão de febre. Uma vizinha viu que a luz lá em casa estava acesa. Chegou lá em casa, o lugar que era a casa, tem até um campinho lá, em frente à minha casa, outro bairro que eu morava. Abri a porta. Valmor, eu estou desesperada, me ajuda. O que eu posso fazer? Meu filho está quase morrendo de febre. Não tenho dinheiro. Vai levar meu filho no médico. Eu não tenho condição, mas eu creio que se você orar, meu filho vai ser curado. Aí vem a fé. Virei para ela e falei, vai lá, seu filho já está curado em nome de Jesus. 5 minutos depois a mulher batendo na minha porta. Eu vou correndo para olhar meu menino. A febre do mesmo jeito. Não, a febre do meu estava quente. Estava quente? Eu tinha passado. Aí a minha provinha começou, irmão. Aí alguém começou. Não. Que tipo de pastor é esse? Que hora? O filho dos outros está curado, Senhor. Que prova. Aí começa a prova, irmãos. Aí começa a prova. Mas Jesus, irmãos, ele é bom em todo o tempo. Amém. A fé dela, nós né? Não é não? A fé da mulher, acho que ela foi com fé. Não era a fé da mulher. Não era a fé da mulher. Não é não, né? É porque eu tinha que passar por aquilo. Ah, sim. Eu tinha que adquirir experiência. Ah, Certo? Tem coisa na vida da gente, irmãos, É. nós não sabemos porquê, mas Deus permite que nós passamos para você chegar e contar. Certo? Porque se a gente não viver uma certa experiência, como é que eu vou contar? É o que a palavra fala, experimentar no trabalho. Aí, moral da história, irmãos.
2 semanas depois, a minha casa lá, é uma casa alta, uma telha, um telhado, tinha uma escada que sobe o terraço não estava pronto ainda, e tinha uma telha 2,44 por 1,10 m, que ficava vedando a escada para as crianças não subir para a laje. Um belo dia, alguém vai arreda aquela telha e o meu menino do meio estava embaixo. A telha fez isso, ó, levantou a telha e não conseguiu segurar a telha de cima da casa de altura de 3 metros e alguma coisa. A telha fez isso, ó, e desceu, sabe onde? Na cabeça do meu filho, de 2 anos e meio para 3 anos de idade. A telha poderia rachar uma pessoa no meio. Quem mexeu com construção sabe disso, certo? A telha desceu de cima da casa, bateu na cabeça do meu filho. A telha espatifou toda. O pedaço maior que ficou lá era mais ou menos de uns 30, 40 centímetros do Júnior, certo? Aí, machucou, ligaram para mim no trabalho. Não, a telha caiu na cabeça do Júnior, vou ter que levar ele no médico para dar uns 2 pontos. O médico chegou lá, deu 2 pontinhos na cabeça do menino. Aí já tinha que ir do médico lá para o bairro. Cheguei, rapaz, a telha caiu na minha cabeça, tem uma machucadinha aqui. No outro dia eu fui lá ver a telha, irmãos. A telha espatifada. De onde essa telha caiu? Caiu de lá. E aí como é que foi? Ela fez assim, não consegui segurar, a telha desceu na cabeça do Júnior. Aí na hora o Espírito Santo vem fala comigo, era eu segurando a telha. Foi por isso que a febre não passou. Você tinha que passar pelaquela provação. E Satanás não ficou satisfeito não, irmão. Aí ficou sem a telha. Aí, quando eu tenho a telha lá, uns dias, os meninos sobem para brincar em cima da laje. Às vezes, irmãos, tem coisa que acontece na vida da gente para exercer a nossa fé. A parte de trás da minha casa é essa altura, mas a parte da frente, a parte da frente lá dá quase 4 metros, não dá, nega? Quase 4 metros. Tem uma alicerce e tal, quase 4 metros de altura. De repente a vizinha grita que o menino tinha caído da laje. O mesmo menino que a telha caiu. Ele caiu da laje, certo? Minha esposa sobe correndo, o mais velho estava querendo pular. Gritou com ele. Por que você quer pular? Aí eu vi o Júnior voando. Ou seja, na hora que ele caiu e como se fosse uma mão painando com ele, até ele chegar no chão. Certo? Uma altura de 4 metros. Na hora que ele chegou no chão, ele levantou correndo e subiu para pular de novo. Por quê? Alguém não deixou machucar. Irmãos, experiência que nós temos que ter com Deus, irmãos, se Ele for uma parecida, se Jesus falou que Ele guarda, Ele guarda. Se Jesus falou que vai proteger, Ele vai proteger. Saiu um pouco do foco da lição, mas foi necessário. Não sei o pedido que a senhora fez a Deus, não parecida, mas Ele prometeu que vai guardar, Ele vai guardar. Certo? Passei pela provação. Eu tive que chorar com meu menino com febre. Para quê? Para exercer a minha fé, para minha fé florescer. Nisso, amados, deixa Deus no controle. E a unção da fé salvará o enfermo. Então, uma vez, Nilson, que você identificou a enfermidade, você vai tratar aquela causa e Deus vai garantir a vitória. Amém? Irmãos, que Deus e Cristo abençoe a todos nós. E